Ei pessoal, tudo jóia? A gente vai falar hoje sobre funções contínuas em um intervalo. Para falar sobre essa parte, continuando aí a parte de introdução às funções contínuas, a gente vai começar pelo teorema do valor intermediário. Teorema do valor intermediário. Esse teorema, só para esboçar aqui, ele é um teorema famoso do cálculo também, né? E ele diz que se você tem aqui a sua função definida no intervalo fechado AB, tal que a f de A assume um certo valor aqui, digamos, sem perda de generalidade menor do que f de B, aqui o valor da f de B, então, para um certo D, aqui, tal que D estiver entre f de A e f de B, vai existir um C aqui, não sei aonde, nesse intervalo AB, tal que esse C aqui vai ser levado em D. Né? Ou seja, com uma função contínua definida em AB, se ela está definida nesse intervalo fechado aqui, e aqui é o valor de A, aqui é o valor de B, necessariamente ela vai ter que passar por essa faixa em vermelho, por essa linha vermelha aqui, em algum ponto, para chegar aqui nesse ponto B, f de B, tá? Então, como que a gente vai fazer para provar isso? Vou escrever o enunciado do teorema e vou fazer a demonstração. Então, como enunciado do teorema do valor intermediário, a gente tem o seguinte: seja f de AB, do intervalo fechado, AB, igual a gente mostrou aqui em cima desse intervalo fechado, em E, uma função contínua. Se f de A, como a gente mostrou aqui, né, a imagem do primeiro extremo, né, o extremo inferior do intervalo, for menor do que um certo D e for menor do que o f de B, a imagem do extremo superior do intervalo, então vai existir um C dentro do intervalo aberto AB, então um C ponto interior aqui desse intervalo AB, tal que a imagem desse C é o D aqui do início, tá bem? E para a gente fazer a demonstração desse teorema, a gente vai definir dois conjuntos. A gente, olhando aqui para essa função que eu fiz, a gente definiria, né, o conjunto dos valores no domínio que levam a função para valores menores ou iguais ao D. No caso aqui, né, eu escolheria essa parte do intervalo. E a gente separaria um outro conjunto dos valores maiores ou iguais que D. No caso dessa função que eu desenhei, seria essa parte do intervalo, inclusive o C, né? E a parte de baixo também, como seria menor ou igual, inclusive o C. Eu pego a interseção desses dois conjuntos e na interseção desses dois conjuntos vão estar os valores em que a F é igual a D, né? Ela é elevada no D aqui. Então, vamos lá. Só lembrando antes que a gente poderia aqui, olha, ter uma função desse tipo assim, ó, tá? Nada impede da gente ter uma função que ela cruza a reta vermelha várias vezes. Então, nesse caso, eu teria que esse pedaço todo aqui assim, ó, são tais que o x do domínio levam, tá? Os xzinhos do domínio aqui vão levar em valores menores do que D. E o x do domínio, dessa parte que está acima da linha vermelha, vão levar essa função para valores maiores do que D. Então, o meu objetivo agora é dividir essa função nesses dois conjuntos aqui. O conjunto de pontos do domínio, que me levam nesse conjunto pela F, e o conjunto de pontos do domínio, que me levam nesse conjunto pela F. Então, a gente vai tomar o conjunto A de x em x, tá vendo? O x, ele tá no domínio, tá? Vou colocar x em AB. X no intervalo AB, tal que a f de x é menor ou igual do que D. E vou definir o conjunto B,
que vão ser os pontos do domínio AB, que são levados pela F em valores maiores ou iguais do que D. Agora, observa o seguinte, como meu domínio aqui, ele é um conjunto fechado, tem um corolário do primeiro teorema desse capítulo que a gente viu, que ele vai garantir, tá? Aqui eu peguei f de x menor ou igual do que D, ou seja, é um intervalo fechado. Vou fazer outro. Então, eu fiz outro desenho, eu tenho aqui meu f de A, tá? Aqui o f de B e aqui o D. Então, eu vou traçar aqui, ó, uma reta na direção do ponto D. Os pontos do domínio dessa função aqui, né, que eu esbocei, vão ser todos esses pontos que estão no conjunto A, né, de f de x menor ou igual do que D. Vão ser todos esses pontos que estão aqui embaixo, inclusive esse aqui, tá? Inclusive esse ponto aqui. Então, vai ser um conjunto fechado aqui. Mais união com esse outro conjunto fechado aqui, que é menor ou igual, então é inclusive esse ponto aqui. Agora, os conjuntos que estão acima, né, o conjunto dos pontos, né, que estão em B, que estão aqui acima do D, vai ser o conjunto desses pontos aqui, ó. Tem o corolário 2, que ele vai garantir a existência de um conjunto fechado no domínio, que vai levar esse conjunto fechado do domínio no fechado na imagem, tá bem? Então, para esse corolário 2, eu vou conseguir garantir que esse conjunto A e B são fechados. Então, para o corolário 2 do teorema 1 do capítulo, A e B são conjuntos fechados. Se A e B são conjuntos fechados, o que a gente tem? Que o fecho de A interseção com B é igual a A interseção com B, já que B é igual ao fecho de B, então isso daqui é igual a A interseção com fecho de B, porque A e B são conjuntos fechados. Outro ponto, né, além disso, é o seguinte, que A e B, A união B, se eu pego aqui, né, todos os pontos do domínio que me levam menor ou igual do que D, todos os pontos do domínio que me levam para pontos maiores ou iguais do que D, eu vou ter o domínio todo. Então, peguei A união B, eu vou ter o domínio todo. A, B, o intervalo fechado. Agora, a gente tem o seguinte, se a interseção for diferente de vazia, se a interseção B for diferente de vazio, então existe um certo x, né, pertencente a AB, tal que x pertence a A e x pertence a B. Para x pertencer a A e B ao mesmo tempo, só se o f de x for igual a D. Então, existe, vamos colocar aqui um x0, né? Então, se eu tomar C igual a esse x0, eu vou ter que f desse meu C vai ser igual a D, completando, né? Me dando o que eu pedi no teorema. Então, agora, encerrando a demonstração do teorema, né? Só que eu supus aqui, né, que A inter B é diferente de vazio. Mas se ele for vazio, essa interseção? Se A interseção com B for igual a vazio, quer dizer que eu consegui separar o intervalo AB, porque a união deles é igual ao intervalo AB. Quer dizer que eu consegui separar o intervalo AB por essa cisão AB. Só que a gente tem um teorema do capítulo 5, tá? Um teorema de topologia, que ele diz que a única cisão de um intervalo fechado da reta é a cisão trivial. Ou seja, ou A é vazio, A vai ser vazio, ou B vai ser igual a vazio. Então, se A inter B é igual a vazio e esse intervalo aqui, né, se essas duas coisas acontecem, então, ou A vai ser vazio ou B vai ser vazio, o que cai num absurdo. Se isso aqui me dá um absurdo, né, o que é um absurdo esses dois ser vazio?
Porque eu tenho aqui, né, o próprio f de A, que é menor do que D. Então, o próprio A, ele está contido no conjunto A. O A não é vazio. E o próprio B está contido no conjunto B. Tá? O f de B, ele é maior do que D. E o f de A é menor do que D. Nenhum desses dois conjuntos são vazios. Então, se eu caio nessa contradição, isso vai me remeter a essa primeira conclusão aqui. Ou seja, eu achei um x0 no intervalo AB, que está em A e que está em B. Vou chamar esse x0 de C. Então, eu achei um certo C que é igual ao D. Ou seja, sempre que eu tenho uma função contínua definida no intervalo fechado, aqui eu tenho a imagem, né, dos extremos do intervalo. Eu vou ter, para cada ponto que eu pegar aqui entre esses extremos do intervalo, vai existir um ponto do domínio que vai me levar nesse ponto. É o teorema do valor médio.
A gente vai fazer agora um corolário do teorema do valor intermediário, que diz que função contínua leva intervalo em intervalo. Assim, a gente quer mostrar o seguinte, né? Esse corolário vai dizer o seguinte: se I contido nos reais é um intervalo e f é uma função contínua que leva I em R, contínua, então a imagem desse intervalo aqui pela função contínua também vai ser um intervalo. Para a gente fazer essa demonstração, primeiro vamos considerar que f seja a função constante. Então, se f for função constante, sai direto, porque vamos supor que esse intervalo, aqui está o nosso intervalo i, tá? E a imagem desse intervalo i, né, vai ser um c. Esse C aqui, ele é nada mais do que o intervalo CC com AB, né, com A igual a B, o intervalo que a gente chama de degenerado da reta, que é formado por um único ponto, também é um intervalo. Então, se a f é função constante, ok. Segundo, a gente vai pensar, né, que se f não é constante. O barulho. Se f não é uma função constante, então aqui no meu intervalo i, né, eu vou ter o f do primeiro extremo aqui do intervalo. Digamos que esse daqui seja um a. Vou ter aqui um f de a e vou ter aqui o segundo extremo, digamos, b, f de b. Não necessariamente a nossa função ela precisa ser crescente, ela pode ser uma função de qualquer jeito assim, tá? Ilimitada, não tem nada disso nas hipóteses, não. Então, eu vou considerar agora aqui, ó, a imagem de todo mundo. Vou considerar a parte da função que tá aqui, tá vendo, ó? Dentro do intervalo AB, tá? Ó, aqui eu peguei o maior ponto, aqui eu peguei o menor ponto. E aqui, ó, em vermelho que eu desenhei, tá a imagem do intervalo I. O que eu quero mostrar é que f de I é um intervalo, tá? Eu vou considerar dois conjuntos aqui, né? Dois conjuntos não, vou considerar o alfa como sendo o ínfimo desse f de I aqui, do f de I. Se essa função for ilimitada nesse intervalo, não tem problema, eu tomo alfa igual a menos infinito, tá? E vou tomar beta igual ao sup do f de I. Se a minha função for ilimitada superiormente no intervalo AB, tá? Aí não tem problema, eu tomo beta igual a mais infinito. E aí, o que acontece? Para eu mostrar que f de I é um intervalo, pode ser aberto, fechado ou semi-aberto, eu quero mostrar que esse alfa beta tá contido em f de I, tá? Aqui estaria meu alfa e aqui estaria meu beta. Eu vou pegar aqui, ó, um intervalo aberto, mostrar que ele tá contido em f de I, então, disso daqui a gente vai concluir que o f de I é um intervalo da reta, tá bom? Peraí. Vai estar contido aqui, né? E o f de I não vai ter nenhum ponto abaixo do alfa e nenhum outro ponto acima do beta. Se o alfa beta está contido em f de I e é tal que não tem nenhum ponto abaixo do alfa e nenhum ponto acima do beta, porque o alfa é o ínfimo, né? Se não tem nenhum ponto aqui abaixo, nenhum ponto acima, que o alfa é o ínfimo e o beta é o sup, então o máximo que o f de I pode ser é igual a esse intervalo aqui assim, ou igual a alfa beta, incluindo os extremos. O máximo que pode acontecer é ele incluir algum dos dois extremos, tá? Ou ele ser igual ao próprio alfa beta aberto, tá? Então, o f de I ou vai ser igual a esse, ou vai ser igual a esse, ou vai ser igual a esse, ou vai ser igual a esse. Se o alfa beta está contido no f de I, não tem nenhum ponto abaixo do alfa, nenhum ponto acima do beta, tá? Para eu mostrar que esse intervalo alfa beta está contido aqui em f de I, eu vou tomar um d aqui dentro desse intervalo. Minha função ela não é constante, então o alfa ele é diferente de beta, tá? Alfa é menor do que beta.
Então, ó, tomando D pertencente ao intervalo alfa, beta, com alfa menor do que D menor do que beta, queremos mostrar que D pertence a F de I. O que é D pertencer a F de I? Eu preciso mostrar que existe um C em I, tal que a imagem dele é D, tá bem? Só que pela definição de ínfimo e sup, eu consigo, lá em I, né, ele é o ínfimo e o conjunto F de I, eu consigo um certo X, né, digamos, lá em I, tal que o F dele vai ser tão próximo de alfa quanto eu queira, tá? E menor do que D, vai existir alguém aqui entre alfa e D, tá? Então, pela definição de ínfimo, vai existir um X, tá? Pertencente a I, tal que alfa é menor ou igual, tá? Do que SF de X, menor do que D. Então, vai ser tão próximo essa distância aqui, né? Ele é maior que zero, D menos alfa é maior do que zero. Eu consigo chegar a pessoa aqui no alfa tão próximo de alfa quanto eu queira, porque alfa é o mínimo do conjunto, tá? Se tá aqui meu D, eu consigo alguém aqui tão perto de alfa quanto eu queira e ainda assim menor do que D. E pela definição de ínfimo e de sup, eu também vou conseguir, digamos aqui, um x1, x2, tá? Um x2, tal que isso aqui acontece também. Agora, com essa desigualdade aqui, né? Na verdade, o que me interessa mais é essa desigualdade aqui do meio. E o teorema do valor intermediário, então, pelo teorema do valor intermediário, existe um certo C pertencente aí, né? Ele pertence aí, né? Mas ele vai estar aqui entre o x1 e entre o x2, né? Lembrando, recordando aqui, né? Pertencente a x1, a essa parte x1, x2 fechado, né? Pertencente a fechado, tal que F de C é igual a D, tá? E observando que o x1 tá entre alfa e beta, né? Então, do jeito que a gente tomou eles aqui, ó, eles estão no intervalo. Então, quando eu pego, né, se eu tenho aqui, né, o meu intervalo I, quando eu pego um x1 aqui no intervalo e pego um x2 no intervalo, o fechado x1, x2 vai estar contido em I, tá? Então, C pertence a x1, x2, que está contido em I. Ou seja, eu encontrei um C em I, tal que F de C é igual a D. Isso implica que F de C igual a D pertence ao F de I, como a gente queria, né? Queríamos mostrar que D pertence ao F de I. Dessa forma aqui, usando o teorema do valor intermediário, a gente consegue chegar nessa conclusão. Com esse corolário, a gente conseguiu mostrar, né, que toda função contínua, né, leva a intervalo e intervalo. Eu não falei nada sobre a característica desses intervalos, tá? A gente vai ver que se esse intervalo for compacto, a função contínua leva sim compacto com... Escrever, queria abreviar compacto em compacto. Mas se o intervalo I não é compacto, aí nada eu posso falar do F de I, tá? Se não for compacto, eu não posso falar nada sobre as características do F de I. Para isso, a gente tem aí tem 5 exemplos do livro que eu deixo como exercício para vocês fazerem uma análise desses exemplos. Para mostrar essa característica, né, que função contínua leva conjunto compacto e incompacto, a gente tem aqui um teorema. Esse teorema, ele diz, então, aqui que a imagem f de x, esse x aqui, tá, é maiúsculo, tá? Isso aqui é um conjunto, f de x de um conjunto compacto, x, por uma função contínua, é um conjunto compacto. Então, se eu tenho
fazer um domínio arbitrário, aqui, esse conjunto compacto x e f uma função contínua, eu vou ter aqui que o conjunto f de x da imagem também vai ser o quê? Compacto. Claro que a gente tá em R, a minha representação aqui é um esboço, uma ideia, tá bom? Então, função contínua leva compacto em compacto. Para demonstrar esse teorema, a gente vai usar a caracterização do conjunto compacto por caracterização por sequência. O que é um conjunto ser compacto? O conjunto é compacto quando toda sequência de pontos desse conjunto possui uma subsequência que converge, tá? Isso que é o conjunto ser compacto. Então, eu escrevi aqui o meu conjunto A, um conjunto arbitrário lá vai ser compacto. Então, toda sequência YN de A vai possuir subsequência que converge, tá? Se somente se, tá? Isso é uma caracterização, se somente se aqui. Eu quero mostrar, né? Queremos mostrar que f de x é um conjunto compacto. Então, vou pegar uma sequência arbitrária de pontos, aqui de f de x, e vou mostrar que essa sequência arbitrária possui uma subsequência que converge, tá bom? E aí, eu vou conseguir mostrar que o meu conjunto f de x é compacto. Então, seja, separando aqui a definição, né, que a gente deixou. Então, seja yn pertencente a f de x uma sequência de pontos lá da imagem, tá? Como essa sequência de pontos está na imagem, existe para cada n um certo xn aqui em x, tal que xn, tal que f de xn é igual a yn. Então, para cada n aqui dessa sequência, para cada n natural aqui dessa sequência yn, eu consigo um elemento do domínio, olhando aqui, né? Para cada pontinho aqui dessa sequência que eu peguei no contradomínio, eu consigo um x aqui no domínio, um xn, tá? Tal que a f desse xn é igual a yn. Então, para cada um desses pontinhos, eu tenho um ponto no domínio com essa característica, tá? Assim, a gente consegue o quê? Uma sequência de pontos xn no domínio. Mais x, o domínio, né? Então, aqui, ó, conseguimos assim uma sequência de pontos xn em x. Mais x é compacto. Se x é compacto, xn vai possuir, aqui então, né? Então, xn vai possuir uma subsequência, digamos aqui, xn com n pertencente aos naturais. Eu vou colocar naturais linha, tá? Esse n' aqui é um subconjunto infinito de n, porque eu peguei uma subsequência de xn, tá? Uma subsequência xn tal que xn é convergente. Xn é convergente para um certo ponto de x, para um certo ponto A pertencente a x, o que implica que f de A, tá, pertence a f do xão grande, tá? Se o A tá em x, então a imagem dela também tá definida, tá? E escrevendo de outra forma, eu tenho aqui que o limite de xn, quando n vai para infinito, é igual a A. Só que a minha função f, ela é contínua. Função contínua mantém as propriedades do limite. Quando eu aplico o limite, quando eu aplico AF na minha sequência xn, tá? Com n tendendo a infinito, essa sequência também vai convergir, tá? Aqui eu vou colocar para todo n pertencente a esse n', tá bom? Então, para todo n pertencente ao n', que é a subsequência convergente que eu consegui, tá? Esse f de xn aqui, ele vai convergir para o f de A. Mas quem que é o f de xn?
f de xn aqui é o limite de yn, porque f de xn é igual a yn. Então, quando n tende a infinito, essa subsequência aqui, né, ela vai ser igual a um certo f de a, digamos, chamamos esse f de a de b. Então, o que a gente conseguiu? A gente conseguiu um conjunto de subíndices aqui dessa sequência inicial yn de f de x, tal que essa yn converte para um certo b. O que a gente conseguiu com isso, né? Vamos falar em outras palavras. Para cada sequência de f de xn, eu consegui aqui uma subsequência convergindo para b. Eu mostrei assim o quê? Que o meu f de x é um conjunto compacto. Toda sequência yn pertencente a f de x possui sub que converte. Uma consequência desse teorema que função contínua leva compacto em compacto é o famoso teorema de Weierstrass. Esse teorema, ele é tão famoso assim porque ele ajuda a gente quando a gente quer garantir a existência de máximos e mínimos num certo intervalo. Então, você tem uma função lá, contínua, definida num certo intervalo compacto e a gente quer falar sobre a existência de máximos e mínimos dessa função nesse intervalo em I. Vocês sabem que do cálculo, né, é um grande problema quando a gente quer definir ponto de máximo, ponto de mínimo da função. E esse teorema, ele garante a existência desses pontos quando você está definindo a função no compacto, porque você sabe, né, agora, pelo teorema que a gente acabou de ver, que a imagem de um conjunto compacto é também compacto. Então, ele vai levar esse intervalo I num certo f de I aqui, também compacto, e esse f de I compacto, ele vai ter um valor máximo, né? Um valor máximo, e vai ter um valor mínimo por característica do conjunto compacto, que é limitado, tá? E esse valor de máximo e de mínimo vai pertencer ao conjunto, já que o conjunto é fechado. Então, para todo x que você pegar nesse intervalo I aqui, tá? Então, a gente vai conseguir lá no contradomínio, lá na imagem, vou escrever os nomes aqui, né? Se eu peguei aqui um x no domínio, eu tenho aqui meu f de x na imagem, eu vou conseguir um x0, digamos, esse x0 aqui, e um x1, digamos, esse x1 aqui, tal que o f de x0 é menor do que o f de x e é menor do que o f de x1, tá? Isso é consequência do teorema que a gente acabou de ver. Vou escrever formalmente aqui o enunciado desse teorema. Então, seja f de x em R contínua no compacto X contido em R. Então, existem x0 e x1 pertencentes a x, tais que o f de x0 é menor ou igual do que o f de x e é menor ou igual do que o f de x1 para todo x em x. Então, esse é o enunciado formal do teorema de Weierstrass. Uma outra consequência desse teorema, tá? É um corolário que eu nem vou escrever ele aqui não. É o seguinte, é uma consequência bem direta. Toda função contínua definida no compacto, ela necessariamente, se o domínio da minha f aqui for só o I compacto, né, de I em R, necessariamente essa minha função aqui, ela vai ser o quê? Limitada. Então, por quê? Porque a imagem dela vai possuir máximo e vai possuir mínimo. Então, a minha função contínua definida num compacto sempre vai ser limitada.
colocando aqui, né, I compacto, F contínua, então minha função é limitada como consequência do teorema de Weierstrass. Se a gente olhar aqui para essa função f de x igual a 1 sobre x, com a f definida de 0 a mais infinito, ou vamos definir aqui a f definida de 0 a 1, a gente vai ter que essa função f aqui, olha, ela é contínua, porém, ela não é limitada. Ela é contínua, ela está definida no intervalo fechado em 1, mas aberto em 0, ou seja, o intervalo onde ela está definida não é compacto, tá? O domínio dela não é compacto, então eu não posso garantir lá a consequência do corolário que a gente acabou de falar. Agora, para concluir essa sessão, a gente vai ver mais um teorema.
Esse teorema, ele diz o seguinte: se a gente tiver um conjunto X contido em R compacto, então toda abjeção contínua vai ter uma inversa contínua. Esboçando aqui a ideia, imaginando que eu tenho aqui o conjunto X, lembrando que a gente está em R, tá? Isso aqui é um esboço, uma ideia. Um conjunto X compacto e uma função f levando x nesse f de x aqui. E essa f, ela é contínua e bijetora. Esse teorema está dizendo pra gente que essa f possui uma g contínua. Para a gente mostrar o teorema, vamos direto aqui na conclusão dele, né? Existe essa g contínua. Vamos supor, né, que essa g inversa da f, ela não seja contínua. Primeiro, como f é bijetora, ela vai admitir inversa, tá? Então, seja g igual a f de menos 1, definida em f de x, compacto. A gente já sabe que função contínua leva em compacto. Então, esse cara aqui é compacto pelo resultado que a gente acabou de ver, f de x compacto. Se g não for contínua, ou não fosse, né? Se g, vamos supor por absurdo. Melhor, vamos fazer uma afirmação, né? Vamos afirmar g é contínua. Para a gente mostrar que g é contínua, né? Basta a gente pegar um ponto arbitrário aqui do domínio da g e mostrar que ela é contínua nesse ponto aqui. Como o ponto é arbitrário, então ela é contínua em todos os pontos. Então, a afirmação g é contínua em B, pertencente a f de x. De fato, caso contrário, ou seja, né, se g não fosse contínua em B, como a gente está aqui tratando muito de conjuntos compactos, é mais interessante que a gente defina g não ser contínua em B por sequência, tá? Então, caso contrário, o que é esse caso contrário? Se g não é contínua em B, então vai existir um certo epsilon maior que zero e uma sequência de pontos yn pertencente a f de x com yn convergindo para um certo ponto A, mais o limite, não vou colocar o limite aqui, mas vamos colocar aqui, ó, g de yn menos g, vamos colocar aqui b, tá? É b que eu queria. Tô falando que g é contínuo em b. Eu consigo uma sequência convergindo para b, mas que a imagem, tá? Não converge, é sempre maior do que epsilon. Da outra vez que a gente fez isso, a gente tomou uma subsequência de pontos, mas vamos já tomar aqui a sequência que isso daqui acontece, tá bom? Aí, o que vai acontecer? Dizer que g de yn menos g de b é maior que epsilon é a mesma coisa, eu posso chamar, né, g de yn de xn, tá? E g de b eu vou chamar de um certo a. Então, eu tenho aqui yn menos a maior que epsilon com xn pertencente a x e a também pertencente a x, tá? Os dois ali estão na imagem, tá? Ambos aqui estão na imagem da g, tá? Então, tem aqui um certo a e eu tenho lá a sequência de pontos xn não convergindo para a. Só que a minha sequência de pontos xn, ela está contida em x e x é compacto. Então, se eu tomar uma subsequência de xn, eu vou conseguir uma subsequência de xn convergindo para um certo, digamos, a linha, com uma linha diferente de a. Então, vamos escrever isso. Então, olha, como xn pertence a x e x é um conjunto compacto,
Se necessário, a gente toma uma subsequência, né? Pode ser que a própria xn convirja, por isso que a gente fala se necessário, tá? Ela sempre, como x é compacto, ela vai possuir uma subsequência que converge, então a gente toma essa subsequência que converge para um próprio ponto de x. Então, vai existir esse A' aqui em x com xn convergindo para esse A' em x. Só que a função f é contínua, tá? F é contínua. Então, f de xn vai convergir para o f de A', tá? Ele vai manter a característica do limite, porque ela é contínua. Só que quem que é xn? Xn é o g de yn, tá? Então, vamos reescrever. Reescrevendo, f de g de yn tá convergindo para f de A'. Mas f e g, né, uma inversa da outra, então isso aqui é função identidade, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que dizer que yn está convergindo para um certo f de A'. Mas pela unicidade do limite, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho a yn convergindo para o f de A', que é uma subsequência, tá? É uma subsequência dessa yn que a gente pegou aqui no início. Então, necessariamente, o f de A' vai ter que ser igual a b, tá? Então, unicidade do limite aqui. F de A' vai ter que ser igual a b. Só que observe aqui, ó, eu chamei g de b, ó, eu chamei g de b de A, ou seja, né, aplicando a f aqui, dos dois lados, g bola f é a identidade, eu tenho que o f de A é igual a b, tá? Então, eu tenho que o f de A' é igual a b e f de A igual a b. Mas a gente viu aqui que o A é o cara para onde a xn não converge e o A' é o cara para onde a xn converge. Isso daqui implica o quê? Que o A ele é diferente de A', tá? Então, aqui, ó, vai existir esse A' aqui com A' diferente de A, tal que a xn converge para esse A', porque para o A ela não converge, tá? O que que aconteceu? Eu achei um ponto no contradomínio da f e dois pontos diferentes estão sendo levados no mesmo ponto. Mas isso é um absurdo com a hipótese da f ser o quê? Bijetora, tá? Então, aqui a gente chega no absurdo. E qual que é o absurdo? O absurdo é supor que, o caso contrário aqui, supor que G não é contínua em B. Então, a gente consegue provar, assim, a afirmação G é contínua em B de f de x com B arbitrário. Se ela é contínua num ponto arbitrário, ela é contínua em todo o conjunto f de x compacto, provando o teorema. Só recapitulando, então, tudo que a gente viu nesse vídeo, a gente viu aqui, né, primeiro, o teorema do valor intermediário, que é o teorema que diz, né, sempre que eu tenho uma f contínua definida no intervalo fechado, para todo d que tiver aqui no meio das imagens dos extremos do intervalo, eu vou conseguir um certo c no domínio, tal que f de c é igual a d. A gente viu o corolário do teorema do valor intermediário, né? Que ele diz que a função contínua sempre vai levar intervalo em intervalo. Depois a gente viu esse teorema aqui, tá? Que ele é a prévia lá do teorema de Weierstrass. Ele diz que a imagem de um conjunto compacto por uma função contínua também é um conjunto compacto. Depois dele, a gente viu o teorema de Weierstrass, que ele diz, né, sempre, se você tem a sua função f definida num conjunto compacto, sua f contínua definida no compacto, para todo x que você pegar no domínio da função,
tá? Nesse conjunto compacto aqui, domínio da função, você vai conseguir um x0 e um x1, tal que essa função, ela tá entre esses dois valores, f de x0 e f de x1. Aí, se a gente conseguiu, né, pelo fato da imagem ser um conjunto compacto, então a gente possui os extremos desse intervalo, né, desse conjunto compacto contido aqui na imagem desse intervalo. E a gente finalizou o vídeo com esse teorema 4 aqui, mostrando que se a função f é contínua e bijetora, saindo de um conjunto compacto, ela vai possuir uma função inversa contínua. Finalizando assim os teoremas importantes dessa seção, desse vídeo.